Bom dia, eu sou o Eduardo, o fundador da agência Decate, a primeira agência do Brasil focada 100% em resultados para consórcio, tá? E hoje eu vou dar para vocês um curso, uma super aula, que eu vou te falar, tem gente que vende um curso desse aí, R$ 1.000, por aí, para te ensinar a configurar um anúncio, tá? Só que além de te ajudar a configurar um anúncio, eu vou ser mais específico. Eu vou te ajudar a configurar um anúncio para o nicho de consórcio. Isso eu te garanto que não vai ter na internet uma aula melhor. Então, não dá para esperar uma aula curta, não dá para esperar um super resumão. Se você quer fazer um negócio direito, faz do jeitinho que eu vou te ensinar, com os conceitos que eu vou te ensinar, e depois nós vamos apertar botão por botão e vamos configurar toda a sua campanha de imóveis para capturar leads de graça. Logicamente, a campanha não é de graça, você tem que colocar dinheiro nela, mas a aula vai ser de graça. Então vamos lá. Vou tentar ser o mais rápido aqui possível, gente, mas para ser um negócio completo, para você entender a fórmula, para você entender os conceitos e fazer uma campanha que dê leads, você tem que entender alguns conceitos antes, tá? Então vamos para cá. Primeira coisa. Existem objetivos de campanha dentro do Facebook Ads. Você pode fazer uma campanha de reconhecimento de marca, de alcance, de tráfego, engajamento, tal. Mensagens, conversões. E o que a gente vai usar hoje vai ser a geração de cadastros, tá? Eu não vou entrar muito nisso, eu vou explicar basicamente duas aqui, que é as que mais se usam. Uma que eu uso e a outra que eu vou ensinar hoje. Eu uso a de conversão, tá? O que é uma campanha de conversão? O Facebook vai me cobrar pela ação do usuário. Por exemplo, eu faço um anúncio e o objetivo do meu anúncio é que o cliente se cadastre num formulário no meu site. Então o cliente vai ser convertido para virar lead. Essa é a campanha que eu mais uso. Na verdade, é a única campanha que eu uso, tá? Porque ela gera um lead mais qualificado, porém ela gera um lead um pouco mais caro. Como a campanha de conversão ela tem os outros pormenores, por exemplo, configuração de pixel, construção de site, design, código, HTML e outros parâmetros, é muito complexo para um vendedor de consórcio ter toda essa estrutura, né? Então, a forma mais fácil de captar, sem precisar criar site, contratar design, pagar 12 mil, 8 mil reais num site, num sistema, num e-mail, na hospedagem, que seria essa campanha de conversão que é a que eu uso, é muito mais barato gerar o cadastro, que você usa a estrutura toda do Facebook. Então, por exemplo, nas minhas campanhas de conversão, eu levo o meu cliente para um site, que esse site aqui é nosso, da nossa máquina de vendas que chama VDC Consórcios. O cliente entra aqui e aqui ele vai colocar, ele mesmo com a própria mão dele, vai colocar um nome, aí depois ele vem e coloca o telefone. Dessa forma, ele consegue ser muito mais assertivo na questão de captação dele. Ele vai colocar o e-mail dele, vai simular o valor da parcela, o valor do imóvel e quanto que ele tem de entrada. E vai solicitar uma consultoria. Assim que o cliente clicar aqui, ele vai ser convertido pela análise que eu tenho. Se você olhar aqui, ó, do meus pixels que estão instalados aqui. Esse pixel ele vai fazer todo o trabalho de identificar o cliente, identificar a conversão do cliente, e a partir desse pixel eu tenho esse cliente rastreado durante um tempo, onde eu posso fazer trabalhos de remarketing, reenviar propagandas para ele, eu vou seguir esse cliente pelo pixel, tá? Mas isso é uma forma um pouco mais ampla, é mais assertiva, gera um lead mais qualificado, porém é um lead muito mais caro, tá? Por quê? Não só por causa do preço da conversão, mas também pelo preço do site, de tudo que vem junto com o site, tá? Só que é o seguinte, na geração de cadastro, eu vou usar 0 sites, eu vou usar a estrutura toda do Facebook. Então é muito mais fácil para você usar essa estrutura
do que um site, tá? Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai ter conversão versus formulário. Se você tiver um site na sua empresa já, se você for às vezes um representante, já tiver uma estrutura que tenha um site ou tenha a intenção de fazer um site, eu sempre falo para os meus clientes das minhas consultorias, das minhas mentorias, que se você já tiver isso, é melhor você usar a conversão, tá? Mas aqui nessa videoaula, para a gente não entrar todo no conceito de site, a gente vai fazer aqui o formulário. Que o formulário você vai precisar da página e de um formulário. Isso tudo o Facebook te dá. Então, praticamente você consegue estruturar isso tudo com tudo que você já tem. Então, é mais fácil, nós vamos abordar isso aí, tá? Vamos lá. Aqui você tem os objetivos de campanha, tá? É muito sedutor você querer ir para a mensagem e já mandar o seu cliente para o WhatsApp direto. Eu não recomendo, tá? Seguinte, vamos lá. Conversão. O lead é mais caro, porém o lead é muito mais qualificado. É a forma que eu uso para gerar os meus leads para os meus clientes, tá? E os meus clientes de mentoria também. O cadastro, tá? A gente faz também mentorias e consultorias para geração desse cadastro e gera um cliente, digamos assim, não tão qualificado quanto o de conversão, mas gera cliente na medida e com custo menor. Agora, mensagem, você sabe, quem já comprou lead aí de outras empresas, eles fazem isso, tá? Eles geram a campanha, colocam o número do WhatsApp do cliente e o cliente chama você no seu WhatsApp. Esse cliente tende a ser de baixíssima qualidade. É um cliente que vai te chamar, você vai tentar falar com ele, ele não vai te responder, ele vai entrar, a maioria são curiosos, a maioria clicam por clicar. Eu não sei o que acontece com o brasileiro, ele não lê, ele clica em tudo que ele vê e nem sempre ele é qualificado. Por que no site eu vou ter uma qualificação maior? Porque o cliente vai entrar no site, vai ver o que o site está falando de consórcio, as vantagens, ele vai olhar preço, ele vai ver algumas questões aqui, e aí ele vai decidir ou não se cadastrar, é uma decisão dele. Então a gente tem um funil de site muito grande, entram tipo 1000 pessoas no site para se cadastrar tipo 20. E na conversão, sendo Google ou Facebook, ela vai me cobrar por quantidade de pessoas que viram, interagiram, mais a média que se converteu. Então, por exemplo, às vezes um cliente entrou 1000 pessoas no site e se cadastrou uma, esse lead vai ser tipo R$1000. Mas se às vezes a cada 2 pessoas uma se cadastra, esse lead é muito mais barato. Mas aí tem uma otimização da sua landing page, da sua copy e etc. Para a gente não entrar nisso, a gente vai aqui na geração de cadastro. Tá? Ele tem uma qualificação um pouco menor que a conversão, mas muito maior que o cliente do WhatsApp. Então é o seguinte, não mande cliente para o seu WhatsApp, não agora, não sem uma estrutura de página, não sem um engajamento, não sem uma produção de conteúdo. É muito sedutor mandar, você vai mandar muito cliente, mas você vai perder muito tempo trabalhando com um cliente que não tem qualificação, tá? Porque o cliente ele vai entrar no seu WhatsApp e vai ficar lá, tá bom? Então vamos lá. Aqui, os objetivos de campanha, geração de cadastro, você vai clicar continuar. Beleza, não se assustem agora, eu sempre falo para meus clientes de mentoria, para os meus alunos, não desespere agora, tá? Você vai abrir isso aqui, a configuração da sua campanha, depois a gente vai configurar o conjunto de anúncios e depois o seu anúncio, tá? Aqui, basicamente, você vai colocar o seu nome, vou colocar aqui videoaula, formulário, imóveis. Isso aqui é basicamente, tá bom, a identificação de como que você vai achar a sua campanha. Por quê? Pode ser que você faça campanhas de teste, por exemplo, pode ser que você faça uma campanha de formulário agora e depois você vai gerar uma de conversão, e depois você vai gerar uma de WhatsApp. E é bom você ter esses nomes separados, a sua nomenclatura, para você identificar no futuro os seus testes, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui esse nome da minha campanha, tá? A minha campanha é geração de cadastros, eu posso editar ela aqui também. E eu não vou abordar muitas outras coisas aqui, tá? Eu vou ser bem sucinto mesmo, que eu acho que isso aqui dá resultado da forma como eu estou fazendo. Isso aqui é basicamente o nome, tá? E depois a gente vai para o novo conjunto de anúncios. Novo conjunto de anúncios. Isso aqui, você tem a campanha,
que é onde você define o objetivo dela. Você vai ter a campanha. Depois onde você vai definir se ela é um form, se ela é messenger, se ela é conversão e etc, tá? E no conjunto, você vai definir outros parâmetros. No conjunto, você vai definir, por exemplo, a página. Para você configurar essa campanha, você vai precisar de uma página configurada. Você vai precisar ter uma página, tá? Então, vamos levar em consideração que você já tem uma página. Nós vamos usar aqui a página da nossa máquina, que é a VDC Consórcios. Nesse campo aqui, você vai poder selecionar a sua página. Então, você vai clicar aqui e você vai ter, por exemplo, eu tenho a Decathlon, eu vou achar ela aqui, e eu tenho a VDC Consórcios. Uma delas, tá bom? Eu vou usar a VDC Consórcios para a gente fazer isso. Então, você vai aqui colocar a sua página, beleza? Aqui o seu orçamento diário. Qual que é o seu orçamento? Quanto que você tem? No mínimo aqui, eu indico você colocar R$6 por dia. R$6 por dia, tá? Se você colocar R$6 por dia, vamos supor que você tem aí 10 dias, tá? Para gastar R$60. Vamos supor que nesse imóvel você gere 3 formulários por dia. Vamos supor, tá? Então, porque o custo do seu formulário ele vai variar muito pelo seu anúncio, pelo seu criativo e pela sua copy, tá? E pelas perguntas. Então, todas essas abordagens vão interferir no custo do seu lead, tá? Então, quando a gente coloca aqui o orçamento, é justamente para você ir testando. Se você é um cliente, vamos supor que você põe R$60 por dia, você só tem um lead. Vamos supor que você só tem um. Só que você vende nesse lead R$400 mil no imóvel. Vamos supor que você tem 1% de comissão. Você vai ter um lucro de R$4 mil investindo 60. No próximo mês, sabe o que você pode fazer? Você ganhou R$4 mil, investe 1.000. Põe 50 por dia, põe 100 por dia, deixa o tentorar 10 dias e vai. O teste de valores, tá? A gente vai chegar nessa parte, mas eu estou só adiantando, porque você, na hora que estivesse fazendo isso, por mais que a minha explicação mostre o valor e essas métricas depois, você vai se confrontar com isso primeiro, tá? Então eu quero abordar isso agora, mas é melhor entender tudo no final, tá? Então vamos lá, seu orçamento diário vai ser 6, você pode colocar uma data de início, uma data de término, então você pode deixar ele vitalício aqui, ó. Término. Eu não quero definir uma data de término. Vou deixar R$6, vou configurar o meu cartão, vou deixar rodando aqui. Eu posso colocar aqui, ó, definir uma data de término. Se eu não clicar nada, ele vai rodar, vai gastando dinheiro. Só que normalmente, quando você faz essa aquisição do valor pelo boleto, por exemplo, você põe um valor lá. Vamos supor, eu gerei um boleto no Facebook de R$60, porque eu não quero o Facebook comer no meu cartão de crédito. Você não precisa botar término. Você põe R$6 lá e ele vai comer esses R$6 por dia durante 10 dias até acabar com 60, tá? Agora é a parte mais importante que tem. O público. O público personalizado, vou levar em consideração que você não tem um público personalizado. Sabe o que é um público personalizado? Pessoas que visitaram a sua page nos últimos 30 dias, pessoas que falaram com você no WhatsApp, pessoas que já participaram de outras campanhas, pessoas que visitaram o seu site. Como eu tenho um site, e a gente usa sites nas nossas máquinas, nas máquinas dos nossos clientes, nas máquinas das nossas mentorias, a gente tem muito público personalizado. Então, um cara que investe R$1.000 todo mês, depois de 6 meses, ele vai ter um público gigante de pessoas que ele pode sempre estar trabalhando com elas. Por exemplo, o público personalizado, ele gera remarketing. Então, vamos supor que nesse mês você gastou R$1.000, cara, só que você não teve nenhuma conversão. Não desespere, você gerou público, tá? Isso aqui é uma outra aula, onde a gente vai ensinar a gerar públicos e tal. Mas aqui eu quero ser bem sucinto, tá? O que a gente vai trabalhar aqui é levar em consideração que você nunca fez uma campanha, você não tem público nenhum. Então a gente vai ter que trabalhar com interesses, tá? Que vai ser esse direcionamento detalhado. Eu indico para menor custo de lead Brasil. Mas vamos supor que você está em São Paulo. Eu estou em Minas, tá? Mas eu vou fazer para São Paulo. Você digita aqui, São Paulo,
configurou. Sua campanha vai rodar só em São Paulo. Vamos supor que você não quer rodar só em São Paulo. Vamos supor que você é daqui de Belo Horizonte, você quer atendimento, que eu indico local, tá? Eu quero atendimento local. Eu só quero atender pessoas aqui, que eu quero que as pessoas venham no meu escritório e eu quero fazer a apresentação para elas pessoalmente. Então você vai selecionar uma cidade. Aqui, ó, Belo Horizonte. Tá bom? Aí aqui vai ter, eu quero Belo Horizonte 40 quilômetros. Não, eu quero Belo Horizonte 80. Cara, 80 quilômetros é tranquilo para o cliente vir para um atendimento, tá? Algumas cidades, de alguns clientes meus, são cidades mais longe, ele não tem muita concorrência aqui, ó. Belo Horizonte, por exemplo, tem muita concorrência. Então, por exemplo, você tem todos os consórcios, você tem vários escritórios, tem uma rua aqui do centro de Belo Horizonte que ela é cheia de escritório, tem um prédio, então assim, tem muita concorrência. Então, você buscar, por exemplo, nas cidades menores aqui, Sete Lagoas, Ipatinga, Ponte Nova, é menos concorrência lá. Só que você quer trazer o cara para cá. Então você não pode achar que, sei lá, aqui, ó, Curvelo, que é uma cidade quase 2 horas daqui. Você vai saber se o cara vai vir aqui? Você pode tentar fechar um contrato online, por exemplo. Os caras que trabalham com Caixa, Porto Seguro, Embracon, são Canopus, são consórcios Magalu, são consórcios muito bons, com contratos digitais muito bons. Mas às vezes você trabalha com um consórcio que um pouco conhecido e você quer trazer o seu cliente. Então, às vezes não dá para trazer o cliente por mais de 80 quilômetros, mas tem estados, por exemplo, que com menos concorrência, no norte, por exemplo. Às vezes, cara, no norte o estado é muito longe, o pessoal fica muito longe, só tem lá a capital daquele estado, por exemplo, para vir, o pessoal vem. Para Minas não funciona, tá? Isso aqui é uma dica. Para Minas, cidades grandes tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, alguns estados assim, não vai funcionar porque você tem muito consórcio. Então, por exemplo, vamos te dar um exemplo aqui. Pode ser que em Curvelo, nessa distância da capital de Minas, que é Belo Horizonte, aqui pode ser, tipo, em São Paulo, por exemplo, que é uma grande cidade. Em Minas Gerais, 2 quilômetros de distância da capital, você já tem uma cidade de interior, uma cidade pequena. Agora, São Paulo. São Paulo, você roda isso aqui, é tudo uma cidade um pouco maior, mais estruturada. Aqui não, aqui você já vai ter cidade de terra, você vai ter um mato do caramba, mas isso é Minas. Então, você tem que entender que é o serviço que eu faço, por isso que eu sou muito assertivo na minha produção de leads. Eu estudo o estado do cliente, eu estudo a cidade do cliente, para poder atrelar valor para os leads que eu capturo para eles, nos meus pacotes de leads. Então, se você não quer comprar um pacote de lead, que também tem empresa aí, gente, que vende coisa horrível, porque o cara não tem a mínima ideia disso que eu estou falando. Ele vai colocar uma campanha para rodar num intervalo de 200 km sem saber se você consegue atender o cliente, se você consegue ir lá, se o cliente vai vir. Então você gera cliente, mas o cliente não dá engajamento, o cara não vem, você não consegue ir, acaba que você não fecha. A não ser que você seja um cara que consiga fechar online. Então, assim, é muito bom isso aqui para você fazer. Se você tem dinheiro para investir, você quer fazer uma coisa, um raio da sua representação de 80 quilômetros até 80 quilômetros, você pode fazer. Mas se você quiser, cara, eu quero só na minha cidade, problemas o valor. Quanto mais específico, mais caro, tá? Quero 30 quilômetros, 33 quilômetros. Quero pegar aqui só Belo Horizonte. Se não pegar, não pegou. Você faz do jeito que você quiser, tá? Então vamos lá. Você aqui, você vai configurar aqui, lembrando dessas métricas, tá? Que eu te falei, desse pensamento, pensar um pouco como que eu vou estruturar e também muito teste, tá? Você pode fazer uma campanha hoje, ela não pode dar horrivelmente errado. Você vai ter que fazer uma outra, fazer uma outra, fazer uma outra, fazer uma outra. Então, depois que você configura aqui a sua distância, tá? As cidades que você vai abranger, você vai para a idade. Gente, eu tenho milhares de campanhas para consórcio, tá? A gente gera muito lead, graças a Deus. O que eu indico, porque isso também é uma coisa que às vezes o concorrente não faz, por isso que a qualidade do lead dele é inútil. Por exemplo, algumas campanhas de WhatsApp você não consegue configurar a idade. Então o Facebook vai mostrar o seu anúncio para negro de 18, 19, para cara de 60, 62, 65. O que eu tenho de entendimento de consórcio, de captação de imóvel, é que na idade não pode ser para todo mundo.
a idade tem que ser de 25 para cima. Se você quiser ser bem específico, põe 30. 30 a 45. 55, tá? Por quê, gente? É isso que, quando você vai fazer um anúncio, você tem que pensar. Por isso que os meus clientes me pagam para capturar lead, porque a gente tem uma equipe que pensa para ele. Porque o seu negócio é vender, cara. Tá? O seu negócio é vender, pegar o lead, vender, fazer contrato, fazer visita. Isso é o seu negócio. Mas se você quer capturar leads, então você tem que começar a pensar. Senão o Facebook vai comer o seu dinheiro e você não vai fazer uma venda. Tá? Isso eu tô falando assim, na verdade, nua e crua. Vamos lá. Público. Aqui, ó. Idade. Quando você tem um cara de 20 anos, pode ser que seja um cliente? Pode, mas 20 anos, às vezes o cara... Tô falando assim, na geral, tá? O cara ainda pode estar formando uma faculdade, o cara ainda não pode estar inserido no mercado de trabalho, o cara pode ainda não ter uma condição boa para pagar uma parcela que você quer, que eu sei que você quer vender muito, uma parcela de R$1.000. Se comprometer para uma parcela de R$1.000. O cara aqui, talvez o cara vai querer achar, porque tem isso, de vendedor de consórcio para vendedor de consórcio. Todo mundo acha que tudo no consórcio é a parcela de R$500. O cara quer, eu já, quando eu vendia consórcio, eu já peguei cara querendo um Honda Civic de R$140.000, eu trabalhava na Honda nessa época, o cara queria pagar a parcela de R$500. Eu já peguei gente querendo imóvel de 400 mil com parcela de R$500. Eu já peguei gente querendo carro de 40 mil com parcela de R$500. Tudo é R$500. Parece que o brasileiro cisma que tudo é R$500, tá? Se você teve uma experiência dessa, coloca nos comentários aqui. Se tudo pra você também é R$500, porque pra mim sempre é R$500. Caminhão de 120 mil, R$500. Caminhão de 200 mil, eu quero uma passagem de R$500. Tudo é R$500. Eu nunca vi isso. Eu acho que isso é um negócio da Volks. A Volks, que eu já trabalhei lá também, tem esse negócio de parcela, tudo de R$500. Então vamos lá. O cara dessa idade, normalmente ele vai conseguir pagar R$500, cara. O que a gente vê é que o cara só vai melhorar um pouquinho de condição financeira lá pros 25 anos. Aqui o cara vai lá para os 25 anos, ele vai estar talvez melhorzinho, isso no estudo, tá, gente? Quando você coloca aqui, eu tenho que generalizar, você tem que fazer um estudo generalizado. Não dá para você fazer uma campanha para um cara de 20, não dá para fazer campanha para um cara de 21. Se você tiver condição para isso, você faz. E depois ver qual que converte melhor. Não, mas que a gente tem que generalizar. O que dá certo para mim é 25 a 30 anos. Com 25 anos, o cara já tem uma estrutura melhor. Normalmente ele vai estar pensando em casar, construir uma família, você está pensando em sair da casa dos pais. A realidade do Brasil é essa, de 24 a 25 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, com 17 para 18 anos, o cara já está pensando em construir a casa dele, já está indo morar numa república dentro de uma faculdade, ele já tem um fundo investido nisso, os pais investiram, isso é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil de 20 a 24 anos, é muito difícil vender alguma coisa para alguém. Porque o público de 20 a 24 anos, o cara tá comprando... Sabe o que o público de 20 a 24 anos compra? Tênis, boné, blusa, sair, balada. É isso que o público de 20 a 25 anos faz. A gente faz anúncio para os clientes assim, e aí a gente pega esse público aí. 18 a 24 anos é balada, shopping, tênis, besteira, tá? Agora, 25, o cara já pode pagar a parcela que você quer. Se o cara já tiver aí, às vezes o cara tem até um lance. Agora, vai melhorar mesmo é para 30 anos. 30 anos, normalmente o cara já virou um empresário, normalmente o cara já está ganhando, ou ele passou no concurso público, então 30 anos vai ser bom. Aí lá para 50 anos também, você tem uma análise boa para perfil. Quem já vendeu consórcio sabe. Você vai começar a vender consórcio para os caras de 25, 30, 40, 45 anos, tá? Esse cara de 45 a 50 anos, a tendência é que ele seja uma pessoa que às vezes já viveu de aluguel por muito tempo e o sonho dele é construir uma casa, ele se planejou e está pronto para fazer uma compra, tá? Então vamos trabalhar nessa métrica. Por que, gente, que eu estou falando isso para vocês antes de configurar tudo? Porque você tem que entender isso, cara. Se você chega no anúncio e põe lá R$6 por dia e quer trabalhar com um público infinito de 18 até 65 anos, velho, você não segmentou. Então, esses leads que vocês compram aí, vagabundo, são desses caras que não sabem segmentar uma campanha, tá? Você pega lead aí que é cara que não tem ideia do que ele está comprando. O
cara que está fazendo a campanha para você está configurando isso aqui igual o nariz dele. E esse curso aqui eu estou dando para você de graça, para você aprender a fazer os seus próprios leads, para você não precisar comprar lead vagabundo dessas outras empresas aí, tá? Vamos trabalhar aqui com 30 a 55 anos. Outra coisa, essa campanha é de imóvel. Se você fizer uma campanha de carro ou de caminhão, para caminhão eu gosto de anunciar só homem, mesma faixa etária, tá? Para carro, normalmente eu já coloco uns 22, 24 até 45, 50 anos, tá? E homens e mulheres, aqui vai depender muito, tá? Para imóvel, como homem e mulher compra, você pode pôr os dois, mas você pode fazer uma campanha dessa, só para homem, só para mulher, fazer um teste e ver qual que converte melhor. Aqui nós vamos para os públicos, onde você vai criar o seu público. Então, o público, você vai colocar as palavras-chave aqui. Numa configuração do Google, por exemplo, é basicamente essa mesma estrutura, só que numa outra plataforma, tá? Aqui a gente vai colocar o direcionamento detalhado. Eu sou um pouco controverso. E você vai entender isso. Por isso que nas minhas mentorias eu sempre falo isso. O que todo mundo está fazendo? Você tem que parar para pensar o que todo mundo está fazendo. Quando a pessoa quer fazer um anúncio de consórcio imóveis, ela vai pensar em duas coisas para colocar aqui. Imóveis. Imóveis. E consórcio. Pronto. Tem dois públicos. Aí que ele vai me dar uma métrica de quantas pessoas que eu vou anunciar. Tá falando 920 mil pessoas. Só que é o seguinte, cara, todo mundo faz isso. Todo mundo vai usar imóveis e consórcio. Como que eu sou assertivo aqui? Eu crio públicos aqui que não estão procurando isso. Logicamente que você que é vendedor de consórcio, eu que trabalho com consórcio, o que fica aparecendo na sua timeline? Coloca aí nos comentários. Não é anúncio de consórcio? É porque os caras estão anunciando para vendedor de consórcio, velho. Quem tem interesse em consórcio, o Facebook não sabe que é quem está querendo comprar consórcio. Se você tem uma página lá, igual eu tenho um grupo lá, de compra e venda de carta de consórcio, onde eu capto clientes, onde eu capto leads, você já deve ter me visto lá. Cara, aquilo é interesse de consórcio. O Facebook, ele anuncia, para quem usa essas duas palavras, anuncia mais para quem vende consórcio do que para cliente de consórcio, cara. E eu vou falar com vocês, isso aqui é de verdade. Quando você anuncia, quando você publica na sua timeline, você não coloca lá, compre consórcio comigo, compre o seu imóvel, você não está colocando isso nos grupos de catira, de compra e venda da sua cidade? Sabe o que o Facebook olha para você e fala? Você tem interesse em consórcio, você tem interesse em imóveis. Então, às vezes, os meus anúncios aparecem para você, anúncios de outras pessoas aparecem para você, e a gente fica vendo anúncios um do outro, e ninguém compra. Entendeu? Aí, isso aqui é um negócio que você tem que pensar, cara. Você tem que fazer isso aqui de forma diferente, tá? Você pode colocar imóveis e consórcio, você pode colocar uma outra coisa para diferenciar e construir um público. Você vai pôr imóveis de luxo? Todo mundo põe imóveis de luxo, cara. Você não é o único que põe imóveis de luxo. Todo mundo vai lá. Esses caras que vendem cursinho vai falar, põe imóveis de luxo. Ah, sério? Todo mundo faz isso, velho. Todo mundo faz. Aí sabe o que acontece? Você anuncia todo mundo para as mesmas pessoas. Aí você vai e liga para o cliente está conversando com 8 caras. Eu já vi cliente conversando com 8 pessoas. O grande segredo disso, por que eu não anuncio muito de formulário? Por quê? Porque o meu lead ele tem que ser revendido. Então eu tenho uma cobrança muito maior em relação à qualidade do meu lead e ao fechamento. Eu sou cobrado, por mais que eu não prometa venda, na comercialização dos meus leads, eu sou cobrado por resultado. Se você comprar um lead meu, um pacote de lead meu de 30 leads de imóvel e não vender nada, você vai ficar puto e vai reclamar. Mas você começa a entender quando você configura uma campanha que não tem como dar garantia de venda. Por isso que tem que ser alinhada a expectativa. Então, quando você for fazer uma campanha dessa, você coloca aqui, ó, imóveis de luxo, são 125 mil pessoas interessadas. Tá? Só que aí você começa a ver que esse público ele pode estar constituído de pessoas que vendem imóveis de luxo, de pessoas que vendem consórcio de imobiliária, de pessoas, por exemplo, que vendem serviços, por exemplo, um cara de um condomínio, por exemplo, você põe aqui condomínio de luxo.
Grande parte dessas pessoas que são interessadas em condomínio de luxo são empresas que fornecem serviços, são, sei lá, limpadores de janelas de condomínio de luxo, porteiros de condomínio de luxo, empregadas de condomínio de luxo, empresas de manutenção uma parte desse público é interessada na compra de condomínio de luxo. A mesma coisa vai ser com consórcio. Uma parte está interessada em compra de consórcio, mas a grande parte vende consórcio, representa consórcio, faz anúncio para consórcio, vende lead para consórcio. Então você começa a entender isso. Então, por isso que eu não uso esse tipo de formulário, porque eu tenho uma exigência maior, porque eu trabalho com dinheiro de cliente meu para fazer anúncio e capturar um cliente para ele. Faço as minhas mentorias em cima disso. Então, por isso que eu posso captar esse cliente, mas você concorda, se esse cara que vende consórcio entrar no meu site, ele não vai preencher isso? Porque eu não quero que ele preencha. Mas vamos supor que o cara viu um formulário do Facebook, a chance dele preencher é muito maior, por não ler, por não entender, e de clicar no WhatsApp é muito maior. Então, por que eu indico para você fazer esse anúncio por questão de custo? Você vai ter 100 inscrições no seu site, mas você vai ter 10 leads. Desses 10 leads você vai conseguir fazer uma venda, por exemplo, no funil, tá? Eu vou ter 1000 visitas no site, vou ter 100 pessoas que se inscreveram, vou ter 10 leads que eu vou conseguir revender, que eu vou conseguir validar. Eu pago mais caro por isso, mas é uma estrutura que me agrada para o meu negócio. Agora, para você vendedor de consórcio, você não pode ficar muito desanimado disso que eu estou falando. Você tem que meter o pau e aprender a mexer e configurar esse público. Só que é o seguinte, você também não pode fazer tudo que os outros estão fazendo. Então, o que eu acho é que você tem que aprender a ser um ser pensante. É muita coisa que o Pedro Sobral sempre fala, que é o meu mentor para isso aqui, onde eu aprendi a fazer tudo isso, tá? O meu forte eu sou um homem de negócios, tenho uma empresa de marketing, gero leads, tenho conhecimento de consórcio, mas isso aqui tudo eu aprendi ao longo dos anos. E a melhor pessoa é o Pedro Sobral. Tem que dar os créditos para ele, foi ele que me ensinou tudo. Por que eu estou falando isso para você? Você tem que ser uma pessoa pensante. Imóveis, consórcio, imóveis de luxo. É um público bom? Vamos testar. Vamos ver. Mas se eu puder colocar algo que vai diferenciar o meu público, por exemplo, posso colocar a palavra aqui, ó. Funcionário público. Tô abrindo um negócio aqui para vocês, gente, que em curso nenhum você vai aprender. Eu faço isso, tá? Dá muito certo, eu estou entregando para você de graça. Então vamos fazer um combinado. Curte o vídeo, compartilha o vídeo, me dá essa moral para que eu continue fazendo isso aqui para vocês, tá? Porque quando eu produzo esse conteúdo, eu ter mais visualizações, mais engajamentos, mais compartilhamentos, me ajuda a continuar te entregando isso. Agora, paga curso de R$1.000 aí fora, tá? Os cursos dos caras que ensinam a fazer lead, sei lá, ou compra um lead desse, o cara nunca vai te ensinar que talvez uma palavra simples, como funcionário público, vai segmentar a sua captação muito mais. Você pode tirar esse funcionário público daqui e pôr ele aqui, ó, limitar público. Vamos colocar aqui, ó, funcionário público. O que eu falo para o Facebook? Eu quero o cara que está interessado em imóvel, consórcio, imóveis de luxo, mas só se ele for um funcionário público. Funcionário público está vendendo consórcio? Então eu já tiro os vendedores. Funcionário público é faxineiro de condomínio? Já tiro. Funcionário público é vendedor de serviços de condomínio? Já tiro. Funcionário público pode ser um vendedor de imóveis? Pode, mas a chance é muito menor. Um simples truque desse, olha só, vou te mostrar uma outra coisa, acompanha aqui. O seu público agora foi para 91 mil pessoas. Antes disso, ele estava 940 mil pessoas. Com esse simples truque, eu tirei 849 mil pessoas do meu anúncio. Eu sou mais assertivo no que eu quero. Se você for mais assertivo no que você quer, a chance de você conseguir algo é muito maior. Então, você sendo assertivo no seu anúncio, segmentando o seu público, você vai ter clientes muito mais qualificados.
Essa é uma campanha que eu vou te falar. Ignora isso aqui, tá? Isso aqui é um erro de métrica, não diz nada. Um cara imóvel, consórcio, imóveis de luxo, mas só se ele for funcionário público. Aqui eu posso tirar, pô, gestor de empresa, eu posso fazer uma outra campanha, pô, gestor de empresa. Eu posso colocar ali, sei lá, administrativos. Eu posso colocar várias coisas, mas funcionário público é batata de dar certo, velho. Esse cara aqui é muito bom para imóvel. Tô te dando aqui de graça pra você fazer milhões em cima disso aqui, tá? Mas igual eu te falei, dá uma moral também, curte, compartilha, manda lá, gente, olha esse cara, segue no Instagram, qualquer coisa que me ajude a continuar o meu trabalho aqui também, entregando conteúdo de qualidade. Idiomas, todos. Por quê? Às vezes o cara comprou um MacBook, né? A gente tá falando com gente grande, né? Não é isso que você quer? Às vezes o cara comprou um MacBook nos Estados Unidos e o tudo dele está configurado em inglês. Às vezes o cara quer estudar inglês igual eu. Às vezes eu navego coisas em inglês para estimular o meu entendimento. Então tem gente que quer isso, então você deixa tudo. Não deixa só o português aqui não. Basicamente é isso aqui, que é o seu público, tá? Então o público ele vai se resumir em interesses, sexo, idade e local, tá? A nomenclatura do seu público, nós não vamos estudar uma nomenclatura um pouco mais complexa, tá? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, teste imóveis mais funcionário público, homem e mulher, 24 a 55 anos. Foi isso que a gente fez? 30 a 55. Porque é o seguinte, quando você configurar uma campanha, você pode colocar elas no seu conjunto, você vai poder fazer a análise de qual que está dando um lead mais barato, qual que está dando um lead mais qualificado. Então você pode colocar aqui e ver que a de 25 a 30 dá um certo nível, a de 30 a 55 dá outro. Então com os nomes você consegue rastrear melhor a sua conversão. Então beleza. Se você vir aqui, agora o próximo passo é configurar o seu anúncio. Então a gente já matou aqui um estudo do público, a gente já matou aqui o anúncio de formulário, o público. Agora a gente vai para a copy e para a arte. A página aqui é só um pequeno briefing sobre a página, tá? A página você pode configurar uma página, eu gosto, tá? Tudo aqui que a gente está trabalhando é para consórcio. Então eu não admito e não ensino nada que não seja isso. Por exemplo, a página que eu escolhi para os meus anúncios é a VDC Consórcio, tá? Tá aqui, ó, página do Facebook VDC Consórcios. Então eu não indico e não creio que você terá sucesso em nada na sua vida fazendo coisas ou enganando pessoas. Então, por exemplo, não adianta vir dar um despertão, fazer um anúncio de financiamento, colocar uma página de financiamento de linha de crédito, que isso é altamente antiético, o Facebook vai te bloquear e você não vai conseguir progredir. Se você quer um cliente legal, fácil para anúncio, você quer pagar por isso, faça igual eu faço. Eu vendo leads de consórcio porque eu consigo captar um cliente de consórcio. Só como que eu vou captar um cliente de consórcio anunciando financiamento, tá? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então vamos lá, para a página, que é o próximo aqui, onde a gente vai configurar a página do Facebook, faça uma página que tenha a palavra consórcio escrita. A minha é VDC Consórcios. Todo mundo que entra na minha página, aquele cliente que pelo menos lê um pouco, ele vai ver que uma página que tem escrito consórcios vai falar e vai vender e comercializar serviços para consórcio. Então não põe nada, sei lá, de liberação de crédito, sei lá, FIL liberações de crédito, FL crédito fácil. Cara, isso é lero-lero. Eu não gosto de nada que tenha isso, eu não ensino e não encorajo isso. Então, se você quer fazer uma coisa para consórcio, põe na sua página consórcio, cara. Não põe liberação de crédito, análise financeira, não põe soluções financeiras. Cara, soluções financeiras consórcio é uma solução financeira? Mas isso gera nuances na cabeça do seu cliente. Seja específico. Se você vende consórcio, põe lá consórcio. Os caras que é banco, não põe lá banco, tal.
O cara que é, sei lá, escola, não põe escola, tal. Você vende consórcio, põe consórcio, cara. Atrai cliente consórcio. Faz um negócio legal para você ser bem visto no mercado. Constrói um público interessado em consórcio que você vai vender consórcio. Agora, constrói um público baseado em coisa errada pra você ver. Você vai ficar fazendo viradinha, vai ser preso, vai ter processo no seu nome. Não é algo que eu encorajo, não é algo que eu vou ensinar nunca aqui no meu canal, tá? Então vamos lá, a página, você vai pôr lá um consórcio, o seu nome consórcio, o seu nome consórcios, o seu nome consórcios, e é isso aí, tá? Aqui também você vai conseguir colocar uma conta do Instagram. Só que é o seguinte, a VDC Consórcio, por exemplo, ela não tem uma conta no Instagram. Eu não gosto de criar uma conta para cada máquina, tal. É uma coisa que eu não faço porque gera muito trampo. Se eu seleciono isso aqui, eu deixo aqui selecionado, o Facebook no meu anúncio ele vai criar uma página fantasma, o cliente não consegue acessar ela, mas dentro do Instagram o anúncio aparece como se fosse de uma página. Se você quiser ter uma página, por exemplo, se você é, por exemplo, Eduardo, você tá lá, Fernanda Consórcios, transforma o seu Instagram numa conta profissional e anuncia. Aí você vai começar a atrair clientes, seguidores interessados em consórcio na sua página. Eu não faço isso para as minhas máquinas, tá? Porque como eu tenho cliente de mentoria, eu teria que ter uma equipe muito grande para administrar. Mas eu não uso, mas se você quiser usar, tá? Você pode usar dentro da sua mesmo. E aqui nós vamos criar um anúncio. Aí aqui a gente entra no carrossel ou imagem única, copy e arte. Vamos primeiro ver. A imagem única, ela é uma única imagem, tá? Então nós vamos fazer uma análise agora de um anúncio que eu já deixei separado aqui, onde ele vai te mostrar tudo que a gente estudou até agora. Isso aqui é um anúncio da Iveco, tá? Quando você vê ele aqui patrocinado, aqui embaixo, ele está sendo um anúncio pago, tá? Isso aqui chama copy, isso aqui é a arte, isso aqui são as chamadas para ação, os call to action, e aqui é exatamente o que a gente está fazendo. Formulário no Facebook. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o formulário que a gente já vai configurar. Então esse anúncio aqui ele foi feito pela Iveco com o objetivo de cadastro no formulário, tá? Então, e essa arte aqui, tudo vai levar o cliente para clicar aqui e se cadastrar. Tá vendo? Ele não precisa de um site igual o meu. Ele vai gerar um cliente aqui, tá? Já tem tudo preenchido aqui. E ele vai fazer isso para um formulário, tá? Então vamos lá. Isso aqui é uma copy. Vamos lá. Você conhece a família Iveco Tecno? São caminhões para todo tipo de carga e melhor tempo de força e categoria. Blá, 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 blá. É de Minas Gerais e quer saber mais sobre os produtos brutos Iveco? Ou seja, esse cliente está anunciando provavelmente só para Minas. Eu estou em Minas, estou vendo esse anúncio agora. Na copy dele está escrito Minas. Provavelmente ele é um anúncio que gera um engajamento, ele quer ser mais específico. Ele pode fazer um anúncio para todo mundo do Brasil, mas ele quis fazer um anúncio para mim, em Minas Gerais, e deixando claro que ele está procurando pessoas de Minas Gerais, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma copy baseada nesse texto. Por que tem esse nome de copy? Porque normalmente é o que se faz, tá? Você pega fundamentos de textos que dão certo e vai adaptando para isso. Então, a partir de hoje, como você está configurando anúncios, passa a observar os anúncios, passa a observar o que está chegando para você, quais os textos que estão chegando para você. Eu faço isso todos os dias, eu sou fascinado por isso. Por exemplo, se você vir aqui, ó, clica aqui. Por que estou vendo esse anúncio? Eu faço isso em todos os anúncios que vêm para mim. Aqui, ó. Iveco Deva está tentando alcançar pessoas no Facebook que têm interesse em engenharia, construção e muito mais. São as palavras que ele está usando. Tá vendo que ele não está usando caminhões, ele está usando engenharia. Por quê? Às vezes você é um engenheiro, você trabalha numa empresa de construção civil, você pode querer caminhão. Então é um pensamento que não é linear. Ah, eu vou vender caminhão, põe caminhoneiro. Não. E o cara que trabalha na engenharia e transportadoras? São caminhos que você tem que pensar. Por isso que os meus clientes me pagam para pensar. Porque o negócio é vender. Mas já que você quer fazer anúncio, você quer aprender a fazer anúncio, vamos fazer um anúncio direito.
Aqui ele colocou 18 anos a mais e Belo Horizonte, Minas Gerais, tá vendo? Aqui eu já sabia que ele tinha configurado Minas Gerais, porque na copy dele ele colocou Minas Gerais. Uma imagem única, ela é um pouco mais assertiva do que o carrossel. O carrossel são várias imagens, e aí o cliente tem que ficar clicando nela, tá? Vamos configurar uma imagem única e um carrossel e a gente vê qual que vai ficar melhor. Por exemplo, uma imagem única, eu já tenho as minhas imagens aqui. Como a gente está fazendo uma imagem... Vamos procurar uma imagem aqui de imóvel. Uma imagem aqui de imóvel, imagem única. Você pode vir aqui e colocar uma promoção. Vamos supor que você tem uma análise igual o pessoal da Caixa tem. Esse grupo 1016, por exemplo, está configurando e está contemplando com 20% da mão do cara e 30% de lanche embutido. Batata para o cara fazer. Eu pego lá um imóvel, por exemplo, aqui eu configurei uma imagem, né? Você tem, a gente tem as nossas mentorias também para imagens, então essa aqui foi feita numa dessas aulas. E aí o cara vem aqui, ó, um crédito, vou colocar ele dentro do anúncio para ficar melhor. Então o cara fez um estudo lá, está contemplando, eu quero vender 3 milhões. Já que eu vou investir 60 reais, eu quero pegar um cara capacitado. Eu vou te falar um negócio. Se você fizer anúncio de 100, 120 mil, 200 mil, você só vai pegar Minha Casa Minha Vida. Nada contra, só que para consórcio, eu sei, porque eu trabalho com consórcio, eu trabalho com lead, geração de lead, esse lead não é capacitado para comprar. É um cara que pode pagar 200, 300 reais, beleza, não tem problema nenhum, mas para a gente que é vendedor de consórcio, a gente não quer esse cliente. Se eu quero um cara que é imóvel de luxo, que ele é funcionário público, eu quero vender para o cara 3 milhões, eu quero que o cara pague a parcela de 18.558, é o que eu quero, tá? Se você quiser uma outra, você pode fazer de 400, 500, 600. O que eu quero é esse cara aqui. Eu quero um cara que compra 3 milhões na minha mão numa paulada só. Então eu coloquei uma imagem única aqui e essa imagem ela vai aparecer assim para o cliente. É apenas uma imagem, vai estar VDC consórcio, o texto a gente vai configurar agora. Mas e se eu quiser um carrossel? Aí eu vou aqui, clico em carrossel e vou selecionar as imagens. Aqui dentro eu vou ter as 3 imagens já, o espaço dessas imagens já vai estar aqui. Então eu vou na primeira imagem, selecionar a imagem. Joguei a minha primeira imagem, tá? Você pode pagar um designer para fazer, você não vai pagar caro, uns 50 reais um conjunto de imagem desse. É o que a gente paga aqui, às vezes, nos nossos terceirizados, tem imagem um pouco mais cara, mas você vai pagar, às vezes, 50 reais numa imagem dessa. E eu tenho a primeira imagem, vamos colocar uma segunda imagem. Mesmo jeito, selecionar a imagem. Você pode enviar, mandar uma imagem por aqui, ou você pode selecionar da conta, de algum anúncio que você já tenha feito. Então aqui a gente tem um carrossel de imagens. Talvez para consórcio seja interessante um carrossel de imagens, porque você pode pôr vários planos. Aqui é um exemplo dela dentro do Instagram, que é na categoria do explorar, tá? O cliente vai aqui ter o cadastro e se ele pode ver e visualizar as imagens por aqui. Mas vamos ver um feed do Facebook. O feed do Facebook, por exemplo, ó, que você tem o crédito de 5 milhões, você vai rolar para o lado aqui, você vai ter o de 4, e você vai rolar aqui, você vai ter o de 3 milhões, entendeu? Então, nesse anúncio, eu vou deixar ele, eu gosto dele, essas imagens foram feitas para um carrossel, você pode colocar ali 200 mil, 300 mil, 400 mil, você pode pôr 500, 600, 800, você pode pôr vários planos aqui dentro do seu carrossel, tá bom? Então, vamos lá. O título dentro aqui o título vai ser isso aqui, ó. Cliente especial Deva, e a descrição vai ser saiba tudo em primeira mão. Então você pode pôr aqui, por exemplo, é muito bom usar o título como call to action, onde você fala para o seu cliente tomar uma ação. Então põe aqui cadastre-se. Cadastre-se, tá? E na descrição, aí ele vai entrar aqui como cadastro, ele está aqui na terceira imagem, a gente está editando a terceira imagem, cadastro. Embaixo você vai aqui, ó,
consórcio imobiliário. Tá vendo? Consórcio imobiliário, cadastres. Você pode pôr, sei lá, cadastre isso é bom, mas o cadastro já vai estar aqui. Você pode pôr, por exemplo, o seu WhatsApp. Vai que algum cliente te chama. Você tem que ir pensando soluções, tá? Você pode pôr aqui também consórcio. Você quer um cliente só de consórcio? Eu não quero que ninguém me liga se não tiver interessado em consórcio. Eu acho esse o pensamento que você tem que ter. Você não quer perder tempo, você está investindo dinheiro, você tem que ser muito assertivo. Então vamos lá, eu quero escrito consórcio. Eu ponho aqui, ó, consórcio. Vamos deixar consórcio, consórcio imobiliário, ou então cadastres. Ou melhor, eu repito, o cadastre esse aqui e o cadastre esse aqui. Por quê? É que eu mando o cliente se cadastrar e embaixo é o botão onde ele vai se cadastrar. Pode ser, porque você tem que também, não é todo mundo que vai ver a sua página que ela vai tomar uma ação. Quanto mais call to action, chamadas para ações eu dou, mais chances eu tenho do cliente se cadastrar. Então vamos deixar cadastro esse 2 vezes. Você abre aqui e coloca isso em todos os títulos. Cada imagem pode ter um título diferente. Eu gosto de usar mesmo para todas. Então você vai ver, apareceu aqui, ó, cadastre-se, cadastre-se, cadastre-se. Embaixo o botão de cadastro, tá bom? A copy tem várias. A copy é uma das coisas que a gente mais trabalha dentro de mentoria. Existem cursos específicos para copy. Eu, como sou um profissional generalista, aqui a gente tem os departamentos de copy, de arte, de tráfego e de atendimento. Então a copy, normalmente, ela é uma coisa muito importante. Por quê? A copy, cara, é o que chama um anúncio. Agora é o seguinte, por quê? O vendedor de consórcio, há um tempo atrás, ele achava o quê? Eu vou pôr a minha tabela lá e o cara vai ver o quanto que ele quer e vai me clicar. Cara, isso não existe. Isso não existe, gente. Não é assim. Hoje o marketing digital está ampliado. Antes você colocava uma tabela e vendia. O João Batista, que é o cara que me ensinou a vender consórcio em 2013, que é o grande babá, um dos caras assim que vendem consórcio há mais de 50 anos, ele já chegou a vender 60 cotas no mês, então ele é um cara que entende. Ele falava que antes, eu tô falando há 15 anos atrás, você ligava com um amigo, você falava, velho, me ajuda aí a fazer uma cota aí. O cara fazia cota. Assim. Ou, me ajuda aí, faz uma cota aí. O cara fazia. Falando que ele vendia assim, hoje em dia não é assim mais. Na Volkswagen, há 5 anos atrás, você mandava para o cliente uma foto de tabela no WhatsApp do cliente, o cliente voltava com documentação. Hoje em dia não fecha mais assim. Você precisa de copy, você precisa de produzir conteúdo, você precisa ser excelente. Por isso que o anúncio está aí, gente. Eu estou dando um curso aqui para você de graça. Então, compartilha esse vídeo, dá um like. Tá? Joga na sua timeline, nos grupos. Por quê? Eu sei que você quer ser só você ter esse conhecimento, mas eu estou compartilhando esse conhecimento com você. Se você não quer mandar isso para as pessoas ali que já vem, manda o meu Instagram para a galera seguir, para a galera dar um like. Porque eu sei que na sua cabeça está assim, velho, não vou contar esse vídeo para ninguém. Só eu quero ter esse conhecimento. Mas e eu aqui que estou te ajudando? Né? Eu produzir conteúdo, eu dependo que esse conteúdo tenha engajamento. Senão eu não posso parar a minha empresa para fazer isso. Aí eu não consigo fazer os outros que eu vou fazer de caminhão, de carro, de conversão, de sites, entendeu? Vamos lá. O texto, vamos colar esse texto aqui. Quero usar esse texto. Você põe aqui em texto principal, o texto ele vai aparecer no anúncio, tá? Tá bom? Seguinte, você conhece a família Iveco Tractor? Vamos tirar aqui, ó. Você conhece o consórcio imobiliário? São aqui, ó. É a forma mais fácil de comprar sua casa e cabe em
em todo tipo de bolso. Tá vendo? Se você analisar a copy, você vai ver os pormenores de cada texto. Esse texto aqui, ele dá dois benefícios. A melhor trem de forças e a melhor categoria. Quais que são os dois benefícios que você pode ter dentro do consórcio? Sem juros e sem burocracia. Você pode pôr vários, você põe o texto que você quiser, tá? Isso aqui são cursos que eu tenho, um entendimento que eu tenho de copy, porque eu faço isso para viver, gente. Eu faço isso todos os dias, eu tenho uma empresa que faz isso, tá? Mas isso aqui é bom você testar. Porque é o seguinte, qual cliente você quer que tenha? Por exemplo, você pode falar ali, já com lance embutido, com entrada menor, cliente com consórcio com adesão. Pessoa que vende consórcio com adesão, muito cuidado, sua copy tem que trazer o cliente adesonado. Então isso é um desafio para você. Entender como o meu texto pode trazer. É uma coisa que a gente fala muito em mentoria para cliente com adesão. O seu texto tem que trazer cliente que tem dinheiro para adesão. Então vamos fazer uma análise de como a gente está até agora, tá? Você conhece o consórcio imobiliário? É a forma mais fácil de comprar sua casa e cabe em todo tipo de bolso, sem juros e sem burocracia. Faça parte do nosso grupo de clientes especiais. Ótimo, a gente finaliza ali com uma escassez, que é um gatilho mental muito poderoso dentro do consórcio, tá? Então até agora a gente tem o nosso carrossel, a gente tem a nossa copy, a gente tem nossas imagens, os nossos call to action, cadastre, e agora a gente vai para o formulário, que é a parte mais importante. Como você vê aqui nesse anúncio, o formulário, ele não necessita de um site, eu já falei isso, mas é bom reforçar, porque você consegue fazer tudo da forma como você está aí hoje. Se você não tem site, você não tem domínio, você não tem hospedagem, você não tem e-mail, você não precisa de nada disso para fazer um anúncio de formulário. Você vai fazer ele desse jeito, o cliente vai ver, vai se interessar e vai clicar. Quando ele clicar, se inicia o processo de captação dele. Isso tudo é funil. Milhões de pessoas vão ver o seu anúncio. Por exemplo, 10% dela vai clicar no seu formulário e 1% de todo mundo que viu, ou seja, 10% dos 10% que clicou no seu formulário, que é 1% do total, vai virar lead, vai finalizar o processo todo. Por quê? Essa parte do formulário, o cliente ele pode desistir a qualquer momento, gente. A gente desiste, você desiste, você clica no formulário. Por exemplo, vamos supor, o cara viu esse caminhão aqui, ele achou que era um anúncio de consórcio. Ele clica aqui, ele vai ler. Nós queremos do seu lado crescimento, tal, cuidado do seu caminhão, ajudando a realização do seu sonho do seu caminhão, preencheu o formulário, um grupo de clientes especiais. Pessoal, bem que isso aqui tá com cara de anúncio de consórcio, tá disfarçado dentro do Iveco. Pode ser o consórcio Iveco. Mas aqui o cara, por exemplo, ele tá vendo que seja cuidando do seu caminhão. É o quê? É proteção veicular? Realmente, se a gente fizer um anúncio desse texto aqui, é o quê? Proteção veicular ou realizando o sonho de ter um caminhão 0 km. A Peixão falou, você parte do nosso grupo especiais. Vai enviar as promoções e fazer um atendimento mais personalizado. Ou seja, é um anúncio um pouco ambíguo. Eu não sei o que é que está sendo anunciado nesse Iveco Deva. Eu não faria um anúncio assim, mas vamos seguir. O cliente ele vai vir aqui, vamos supor que um cara viu aqui, eu não sei o que é. O cara clicou, fechou, rolou para baixo, véio. Seguiu a vida dele. Acabou. Pode ser que o cliente finalize. O que a gente quer nessa construção desse formulário é criar um formulário onde o cliente finalize a compra dele, tá? Então vamos lá. Um formulário instantâneo, criar novo formulário. Vou colocar aqui formulário teste vídeo 01 imóveis. Seguinte, formulário mais volume. O cliente, o Facebook automaticamente preenche os dados do cliente. Então é o seguinte, por que essa parte é interessante? Lembra que eu te falei que no site o cliente vem aqui e põe os dados dele? Aqui o cliente vai pôr o próprio dado do Facebook. Então, por exemplo, o e-mail do Facebook e o telefone do Facebook. Tem gente
que tem Facebook desde 2011 e está cadastrado com o mesmo número. Você não precisa mudar. Você está com um número cadastrado de um número lá. Pode ser que esse número é o WhatsApp, mas não recebe ligação. Pode ser que esse número não exista mais. Esse formulário com mais volume, ele vai te dar mais leads, mas ele diminui sua qualificação enormemente. Tá vendo que nesse anúncio aqui, ó, quando eu clico, ele me dá o e-mail que está cadastrado. Esse nome aqui é um perfil nosso de contenção. Você tem aqui o e-mail. Se você mandar um e-mail aqui, eu não vou ver. E o telefone eu tenho que pôr. Eu posso pôr 0000. Ele vai dar aqui, ó, 31 9999999. Ele deixa eu ir. Ele deixa eu continuar. Mas eu posso pôr um número de verdade, né? A ideia para se ter esse formulário onde o cliente preenche o número dele é em mais interações. Adicione uma etapa de verificação para que as pessoas tenham uma chance de confirmar as informações dela. Mais volume. O cara vai com o cadastro que está no Facebook. A sua qualificação diminui muito, cara. Muito, muito, muito. Você vai ter mais clientes, mas mais clientes menos qualificados. Use o formulário que seja rápido para preencher e enviar em um dispositivo móvel. O cliente clica, o Facebook pega os cadastros dele, cidade, nome, telefone, e-mail, ele não confirma nada e vai. Eu prefiro mais interação. Apresentação. Usa a imagem do anúncio, uma imagem carregada. Eu vou deixar a imagem do anúncio. Eu quero sempre bater na tecla do cliente que ele está indo fazer um cadastro. Gente, menos é mais. Quanto maior for a sua qualificação, menor será o número de cadastros. Mas o seu cliente que vai chegar até o final, ele vai ser qualificado para compra. Por isso que eu vou deixar essa imagem aqui, porque eu quero que o cara seja batido na tecla lá que ele está fazendo comigo uma simulação de um consórcio. Usar a imagem do anúncio, vou colocar aqui, ó, grupos exclusivos. Não, aqui eu vou colocar aqui, ó, VDC consórcios. Consórcio de novo, não é linha de crédito, solução financeira, carta de crédito, nada. Consórcio, tá? Vamos lá. Grupos exclusivos. Eita. Grupos exclusivos. Contemplações com lance embutido. Ah, forçadinha. Pequenininha. Grupos exclusivos, contemplação com lance embutido. Confira seus dados para receber uma consultoria hoje mesmo. Aí eu vou lá, perguntas. Não vou deixar nenhuma pergunta personalizada, mas aqui você pode colocar... Vamos pôr uma múltipla escolha. Eu vou colocar aqui, ó, valor do imóvel. Tô deixando claro, gente, que o cara tá preenchendo um negócio para fazer uma compra de um imóvel. É importante você deixar bem claro e ser mais específico possível. Por exemplo, se o cliente não me entendeu no anúncio, ele clicou achando que era Minha Casa Minha Vida, que é um empréstimo. Ele não entendeu a imagem, clicou. Aqui ele vai ser afunilado mais uma vez. Eu vou colocar o valor do imóvel, ou seja, o cliente chega lá achando que é um empréstimo, assim, é um valor do imóvel, eu estou comprando imóvel, então eu não quero sair, porque não é no meu perfil. Se ele não chegar até aqui e resolver qual o imóvel que ele quer, não é o cliente que eu quero. Vou colocar aqui, ó, 400 mil. Por que eu estou colocando 400 mil? Porque eu estou fazendo uma filtragem de qualificação do valor do cliente que eu quero. Eu não quero cliente de 100, de 200. Já que eu estou pagando um anúncio, eu quero mais. Eu quero 400 e 500. Vou colocar aqui valores maiores. O cliente ele vai escolher aqui 400.
colocar aqui 400 mil, 500 mil ou valores maiores. Por quê? Eu quero que o cara que chega aqui, ele pense, pô, menos que isso eu não vou ter. Eu quero que o cara saia. Eu quero um cara 400 mil para cima, tá? E aqui ele vai vir e-mail, nome dele, né? E aqui eu vou adicionar aqui, eu vou em categorias, campos de contato, fone. Tá vendo? Agora eu tenho aqui e-mail do meu cliente, nome dele e telefone, tá bom? Conclusão. O cliente preencheu, aí eu vou colocar aqui, ó, obrigado. Meu nome é Eduardo e vou te ligar em seguida. Beleza? Eu deixei bem claro que o cliente vai receber um contato meu e tal. Se você for uma representação, você pode colocar aqui meu nome, você põe o seu nome, a nossa equipe irá ligar para você, nós somos da empresa XY, a nossa equipe irá entrar em contato com você, beleza? Ligar para a empresa. Ligar para a empresa, eu posso pôr o meu número aqui. Sei lá, quero que o cara me liga. Brasil, vou pôr o meu número aqui. O número do nosso atendimento, da Dexter. Beleza? Pô, publicar. Chamada para ação. Tá vendo aqui? O cara vai colocar ligar. Ligar para mim. Batata, gente, esse anúncio ficou incrível, incrível, incrível. É um anúncio que, se você tiver uma condição, dá pra você pôr R$50 por dia, R$20 por dia durante uma semana, investir 200, investir R$300 num anúncio desse. Nem se você pegar um cliente, cara. Você pode fechar uma cota aí de 400, 500 mil. Assim, isso aqui que eu tô te dando. Vamos fazer um combinado. Se você não quer que tenha muito anúncio desse rodando, aí você não vai querer compartilhar essa informação. Compartilha a informação com aquele cara que talvez é a pessoa que vai dividir esse anúncio com você. Compartilha isso com o líder da sua equipe, com o seu gerente. Manda esse vídeo e fala, cara, vamos fazer isso aqui, eu mesmo configuro. Você coloca aí 200, R$300, vamos dividir isso aqui para a empresa. Porque, querendo ou não, por mais que você não queira que muitas pessoas sejam concorrentes num anúncio desse, é importante para mim que isso alcance um público para que eu consiga fazer mais, tá? E nós vamos fazer de carro, de caminhão, nós vamos fazer muita coisa aqui, tá bom? Vamos lá, você clica em publicar. Deu mais um problema. Política do site. A política do site, ele pede um link. Você pode pôr o link da sua página. Por exemplo, aqui, ó, vou te mostrar, tá? Você vai lá, VDC Consórcios... Mas não pode dar a minha, não. Você tem que pôr da sua. Senão o Facebook bloqueia, tá? VDC Consórcio. Você pega o link da sua página, Facebook/VDC Consórcio, e põe aqui. Tá? Gente, é muita coisa. É muita coisa, então a gente esquece mesmo. Sempre quando você for tentar publicar, se tiver algum erro, vai chamar, tá? Aqui deu um erro na descrição. A gente tem que colocar uma mensagem que fale para as pessoas que nós vamos usar os dados dela, tá? Então, assim, ó, sei lá, confira seu DDD. O maior problema que eu tenho com qualificação de lead é o cara que não põe o DDD. Isso é muito importante. Se o cara põe um número de telefone lá, ele está acostumado a entender na cabeça dele que todo mundo ali está com o mesmo DDD dele. Mas se você estiver em outro estado, se quiser qualificar clientes do Amazonas, do Amapá, um cara que está querendo comprar no Sul, em Curitiba, aqui em BH, às vezes o cara está aqui, ele acha que todo mundo é 31, mas não é. Então põe assim, ó, confira o seu DDD. É uma mensagem boa. Vamos ver se vai dar aí. Foi! Seu formulário foi adicionado. Babá. Verifica ou faça seu pedido após as pessoas verificarem seu formulário. Blá, blá, blá. Pronto. Vamos dar uma recapitulada em como que a gente está. Estamos fazendo um anúncio a nível de formulário, tá? Não é um anúncio de WhatsApp, não é um anúncio de conversão para site. É um anúncio onde eu não precisei configurar
nada externo do Facebook, tá? Eu não precisei de um site, eu não precisei de HTML, de hospedagem, de domínio, tudo que eu faço para os meus clientes, tanto de mentoria, quanto os meus clientes de máquina de vendas, quanto os meus clientes de leads, você não precisa de nada disso, tá? Você veio aqui, você usou tudo. O máximo que você vai precisar se você não tiver uma página. E aí a gente fez, depois a gente configurou para homens e mulheres de 30 a 55 anos um formulário, tá bom? Com o intuito de funcionário público com interesse em imóveis e imóveis de luxo, tá? A gente configurou a copy em cima de um carrossel com 3 imagens, com call to action de se cadastrar. Gente, tá pronto. Isso aqui pode ser o diferencial para você vender 400, 500, 1 milhão por mês, sair de vendedor mediano e vender e ganhar 4 a 5 mil por mês com isso. Só que é o seguinte, olha só, eu sou uma empresa de leads, eu faço isso para viver, eu não uso esse lead, eu não uso esse formulário, eu ensinaria tranquilo de site, mas eu precisaria ensinar toda a programação, configuração, as partes técnicas, isso demoraria um curso inteiro. Mas esse anúncio eu consigo te entregar de forma gratuita. Tem caras aí, tem caras que vendem curso para te ensinar a fazer isso, eu te ensinei de graça. Pelo menos um like você tem que dar, tá? Então vamos lá. Isso aqui é o que pode fazer você explodir e vender muito mais, tá? Então a gente tem aqui o final do nosso curso. Então assim que você clicar em publicar, você já vai ter o seu anúncio configurado. Aí você tem que colocar dinheiro, configurar um cartão de crédito. E aqui você já publicou o seu anúncio. Vamos ver como que ele ficou. Então, gente, olha que bacana. Aí você tá rodando no seu Facebook, blá, 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 e de repente, pum! O anúncio é esse. Olha que bacana como que ficou. A gente construiu isso aqui. Se você colocar amor nisso, se você colocar mente, pensamento positivo, se você fizer isso aqui com o mesmo carinho que eu estou fazendo isso aqui, gravando essa aula, você vai ter resultado. Olha só, é o cliente ver. Daqui ele tá, você conhece o consórcio imobiliário? As imagens ele pode rodar, ver as 3 imagens que a gente configurou, e aqui ele vai curtir, vai comentar, e mais importante, ele vai clicar e vai se cadastrar. Olha só, apareceu a imagem aqui, e aqui ele vai, valor do imóvel, ele pode selecionar valores maiores, que é o que a gente quer, e aqui, tá vendo? A gente configurou, não apareceu o telefone do cara pelo Facebook. Gente, a galera que vende para vocês, ela coloca mais volume. Configure isso aqui. Se você está pagando alguém para configurar isso aqui e o cara colocar mais volume, você vai receber uma enxurrada de leads. Para o cara, parece que ele te vendeu a quantidade. Eu, por exemplo, tenho pacote de 40 leads, tem gente que vende pacote de 100. Então, assim, o cara coloca isso aqui, chega um monte de leads, você não consegue falar com o cara. Por isso que a minha empresa ela tem reposição. Você não consegue falar com o cara. Só por isso, só por essa configuração, tá? Mas é porque quando você configura assim, fica mais caro. Então, às vezes, o cara que te vende, ele te vende o mais barato, que é o mais ruim. Tá? Essa forma, o cliente vem, tem que colocar o telefone dele e dar o next. A partir do next, ele tem que concordar. E aí ele vai lá ligar para mim. A partir daqui, se ele tiver no celular, ele já vai... Eu estou fazendo isso aqui, no celular você clica, liga, tá? Então, assim, é isso, gente. É uma aula inteiramente gratuita para vocês. Isso aqui é para você vender mais, para você vender consórcio, não precisar ficar gastando dinheiro com LX, fazendo viradinha, fazendo panfletagem. Então, assim, tem o meu Instagram aqui embaixo, entra lá, tem mais vídeos, tem mais coisas, acompanha. A gente conseguindo bastante compartilhamento, curtida, uma interação bacana. Eu quero conversar com vocês. Coloquem aqui ou me mandam um direct ou no comentário o que você achou, como é que foi, quanto que você vendeu. Gente, é para explodir de vender. Você sabe por quê? Hoje existe uma galera que vende esses leads com baixa qualificação, porque os caras não sabem. Você sabe por quê? A copy, que é o texto que vai definir se o cliente vai clicar ou não no seu anúncio, ela vem de uma experiência de venda de consórcio. Então o cara que às vezes tem uma boa intenção, mas você está contratando às vezes uma equipe de marketing, que lá dentro tem uma galera que nunca fez nem venda, que eu já vendi tudo, já vendi carro, já vendi consórcio, já vendi máquina da Cielo, já vendi máquina da Stone, já trabalhei com venda de banco, tudo. Então eu sou vendedor desde os 14 anos de idade. Mas eu trabalho com consórcio desde 2013 a 2018 com vendas. Então, qual que é o meu diferencial? Às vezes qual que é o meu diferencial para fazer esse anúncio e qual que é o seu diferencial para esse anúncio ser assertivo?
você vende consórcio. Então você sabe que um benefício de lance embutido, você sabe que um benefício de burocracia, você sabe que um benefício de usar 10% da carta é interessante. O cara que trabalha com marketing, ele tem uma boa intenção, mas ele nunca vendeu. Então eu prefiro para você que você faça o seu próprio anúncio ou que você tenha o conhecimento para instruir o seu profissional de marketing que está fazendo o seu marketing. Por quê? Eu conheço 1000 pessoas que me procuram, que compram leads de mim, que fazem mentoria comigo, que pagam rios de dinheiro. Tô falando, gente, se você pagar 2, 3 mil reais mensais, não tem problema, a não ser que você tenha resultado. Agora, você pagar 400 que seja, 500, sem resultado, com lead bosta, com lead ruim, não vale a pena. Gente vendendo aí, no meu Instagram tem um depoimento de uma mulher que comprou 60 leads a 50 reais. Parece muito, mas ela não ficou satisfeita porque ela não vendeu nada, porque ela conseguiu falar com 3 pessoas só, porque o cara está capturando lead dessa forma e te vendendo por 50. Pega um lead, revende, gente. Vamos ser espertos, eu estou aqui hoje para salvar sua vida, para fazer você vender, porque eu quero que você fique bem, eu quero que o Brasil vá para frente, tá? Essa é uma das minhas missões, ajudar pessoas. Tá? Então faz um anúncio desse, coloca seu conhecimento aqui, tanto na copy, tanto na arte, quanto no estudo de grupo, qual grupo que está contemplando, você vai ter sucesso, tá? Porque hoje, infelizmente, gente, porta a porta, você nem pode fazer por causa de pandemia. Fazer anúncio, por exemplo, no OLX não dá mais certo, não dá, não dá. Fora que dá muito BO. Panfletagem, porta a porta, chaveco, nada disso dá certo. O que dá certo é a internet. Então não fica refém de equipe de marketing que nunca vendeu consórcio, que te leva no papo. Não fica refém de gente que te vende lead ruim. Pelo menos você compra um lead bom. Ou então você faz o seu próprio anúncio, eu estou te dando de graça. Só dá um like, compartilha com a sua equipe, entendeu? Então vê o vídeo várias vezes, você não quer compartilhar, fala assim, cara, vou agradecer que eu vendi 400 mil. Eu vou ver esse vídeo 10 vezes, para subir o view mesmo, para dar uma força, tá? Beleza, gente? Produtor de conteúdo é isso. Eu tenho a minha empresa, mas eu quero produzir conteúdo de qualidade pro profissional de consórcio. Então, gente, muito obrigado. Tamo junto. Vamos lá, tá? Dext é a primeira agência, gente, especialista em consórcio. E é isso aqui que é o nosso diferencial que eu quero oferecer para vocês hoje de graça, tá? Só para vocês verem e vender aí, cada um vender 1 milhão. Que a meta é vender 1 milhão, tá? Um abraço.